Se você gostou de A Extraordinária Jornada de Edward Cullen, provavelmente também vai amar Eu Acredito em Unicórnio, uma história encantadora sobre o poder das histórias nas nossas vidas. Quer saber mais? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Olá, pequenos e grandes leitores! Como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e estou aprendendo a usar Babyliss. Olha só que bonitinho que eu fiz. Tá meio nhé assim, porque eu ainda tô aprendendo, tá, gente? Desse lado aqui... aí eu deixo o cabelo assim, que aí ninguém vê. Tudo certo. Esse lado aqui ficou mais bonitinho. E você está assistindo a mais um vídeo de resenhas literárias. Yay! Eu saí do assunto muito rápido, né? E hoje, em parceria com a Livraria Leitura, eu vou resenhar Eu Acredito em Unicórnio, escrito por Michael Gente, eu não sei falar isso não, Morpurgo, acho que é assim que fala. Ilustrado por Gary Blythe. Publicado pela WMF Martins Fontes. Achado, assim, garimpado, super escondido na seção infanto-juvenil. Um livro que eu nunca tinha ouvido ninguém, absolutamente ninguém falar sobre. Assim, quando eu digo ninguém, ninguém mesmo, tá? Ninguém. Nada, nenhuma alma viva. Achei. Falei, interessante, ó. As ilustrações são bonitas, a proposta da história é interessante, tem unicórnios. Eu gosto de unicórnios, tá, gente? Dá pra perceber pelo meu livro, gente. Vocês já conhecem meu livro? Não? Como não? Lançou há quase 2 meses já e você não conhece ainda. Como assim, gente? Vai lá na Rede Vizinha, que aí vocês vão entender melhor a situação. Trouxe pra casa. E, meu Deus. Vou contar tudo pra vocês, mas não antes de vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, aquele amigo que gosta de unicórnio ou aquele que fala, nossa, mas que coisa mais bobinha, você devia ter vergonha de gostar dessas coisas. Manda pra ele dar um choque de realidade nessa pessoa. E também me segue lá na Rede Vizinha, eu tô meio agressiva hoje, tá, gente? Desculpa. Me segue lá na Rede Vizinha pra mais indicações e vamos que eu já enrolei demais aqui. O protagonista dessa história é o Thomas, esse menininho aqui. Ele tem 8 anos e ele detesta tudo relacionado a histórias. Livros e criaturas mágicas e tudo mais. Ele prefere correr, brincar, se divertir pelos bosques da cidade. Ele anda muito com o pai dele e tudo mais. Não gosta de ir pra escola. Mas um dia... tava chovendo bastante. E a mãe dele, claro, mãe sendo mãe, não queria que ele ficasse gripado, né? Então, ele se viu meio que obrigado a ir pra biblioteca, já que não tinha mais nada pra fazer, né? Aí ele falou, ai, tá bom, vou pra biblioteca. Alguém dá um choque nesse menino, um choque de realidade. Calma que ele ainda vai ter. Ele entra na biblioteca, fica ali assim, nossa, aqui é tudo tão chato, não pode correr, não pode gritar, não pode fazer barulho, só tem que ficar aqui com esses livros e não sei o quê. Até que ele encontra um grupo de crianças em volta de alguma coisa. Um unicórnio, uma escultura de unicórnio, toda refinada e produzida. E perto dela, uma moça, a famosa Dama do Unicórnio, que conta histórias incríveis para as crianças. E quando ele escuta essas histórias pela primeira vez, ele começa a entender todo esse poder, toda essa magia. E começa a ter uma visão de mundo diferente. Começa a dar mais valor aos livros, às histórias e tudo mais. E começa a entender o quanto elas são importantes nas nossas vidas, principalmente em tempos difíceis. No caso dele, os tempos de guerra. Pá! Sim, gente, esse livro é pra... Eita, né? Não é uma história forte, pesada, nem nada, apesar de ser ambientada no período de guerra e tudo mais. Incrível. Incrível, maravilhoso. É a mesma coisa desse aqui.
Por que que não tem reconhecimento? Por que que ninguém fala sobre? Por que que é esquecido ali no beco do canto? Não vejo ninguém comentando. Por quê? Por quê? É um livro super rápido de ler. Ele tem essa diagramação, esse formato que eu gosto muito, que remete aos livros infantis antigos. Eu adoro, gente, porque vocês sabem, eu adoro coisa vintage, né? Olha só, as letras são grandes, é bem simples. Eu não sei se focou, né? Mas... aí tem também algumas páginas com ilustrações em preto e branco. É lindo o livro. E a história também. Ela mostra pra gente, ela abre os nossos olhos, de fato, pra todo esse poder, toda essa magia que os livros têm nas nossas vidas. Ou como eles podem conectar as pessoas, podem ajudar elas a passar por momentos difíceis. Então eu acho que se você tá procurando conquistar alguém através de um livro, fazer as pessoas perceberem, de fato, o poder das histórias e passar a dar todo esse valor pra elas, assim como você, vai nesse aqui. Principalmente se for uma criança, assim, mais ou menos na idade do Thomas, de uns 8, 9 anos, vai nesse aqui. Ela vai entender o papel das histórias nas nossas vidas. Claro que tem um momento de tensão, assim, até triste, se for parar pra pensar, porque na época da guerra, vários livros foram destruídos, várias bibliotecas foram destruídas, porque não queriam que as pessoas pensassem diferente, não queriam que tivessem diferentes visões de mundo e que parassem pra refletir no que acontecesse. Claro que não queriam isso, né? Queriam que todo mundo seguisse aquele padrãozinho bem certinho, porque as pessoas sem conhecimento são mais fáceis de manipular. E é tudo que eles queriam. Tudo. Poxa, mas sacanagem, né? Eu acho que essa é uma das maiores indignações da minha vida. Um período que eu não era nem nascida ainda, nem sonhava em nascer ainda. A pessoa sonha em nascer? Desculpa, gente, meu pensamento funciona assim. Eu fico indignada com isso, gente. Aí eu começo a dar graças a Deus por não ser nascida naquela época, porque senão eu acho que, assim, eu estaria bem lascada, né? Eu acho que eu ia ser uma das primeiras a... Mas que bom que eu tô aqui hoje com vocês, compartilhando aqui o lançamento do meu livro, trazendo essas resenhas pra vocês, essas recomendações, essa curadoria de livros diferenciada, livros não tão conhecidos, mas que eu adorei, que eu acho muito importantes, como esse daqui. Foi uma resenha mais rápida, até porque não tem muito o que falar sobre, a não ser que um recado muito importante: as crianças só vão ter imaginação quando são incentivadas a ter, quando isso é cultivado nelas e quando elas não são impedidas de criar. Pronto, falei. Alguém tinha que falar, eu falei. Espero muito que tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de visitar a Livraria Leitura, porque provavelmente você vai encontrar esse livro aqui por lá. Procure, tá, gente? Procure, fale com os vendedores vão te receber super bem. Fale com eles, falem que viram essa indicação comigo, né? Devem saber, principalmente se você for da região do ABC Paulista, provavelmente vão saber de quem vocês estão falando. E é isso. Até a próxima. Leiam.